Seja muito bem-vindo, eu sei, está se aproximando a tua prova, está chegando a hora de você se tornar um profissional CPA 10. Mas com a proximidade da prova, bate aquela ansiedade, aumenta a incerteza. E sabe qual é a maneira mais eficiente de combater tanto a ansiedade quanto a incerteza? Se preparar. Recapitular aqueles pontos que são mais importantes para fins de prova. E é exatamente isso que nós faremos agora, que nós faremos aqui neste vídeo, neste primeiro pré-prova para a certificação profissional Ambima Série 10. Aqui nós vamos responder 10 questõezinhas. 20% das questões que cairão na tua prova. A tua prova tem 50 questões, nós vamos responder 10 aqui para você. Eu, como você já sabe, sou o professor Eduardo Pereira, economista e professor de cursos de certificação financeira. Sem mais delongas, vamos ao que interessa? Vamos à nossa primeira questãozinha? Olha só, lembrando que as primeiras questõezinhas serão questões sobre o módulo 1, sobre o módulo de Sistema Financeiro Nacional. E aqui nós temos uma questãozinha sobre uma entidade supervisora. Eu estou falando da SUSEP. Lembrando que a gente tem quantas entidades supervisoras? Nós temos 4 entidades supervisoras. Nós temos o Banco Central do Brasil, nós temos a CVM, nós temos a SUSEP e nós temos a Previc. Mas a Previc, para fins de CPA 10, não cai. Então, para nós, cai estas 3 primeiras. Banco Central, CVM e SUSEP. E olha só, por isso que é importante fazer um simulado específico para CPA 10. Porque aqui a gente trata só de conhecimentos que vão cair na tua prova de CPA 10. Bacana! Então, por que eu tenho 3 entidades supervisoras, Eduardo, que eu tenho que saber para a prova? Lembrando, cada entidade supervisora é responsável por supervisionar, por fiscalizar uma parte do mercado. O Banco Central do Brasil, por exemplo, vai supervisionar o mercado de crédito bancário, vai supervisionar lá as instituições financeiras, vai fiscalizar as instituições financeiras. Já a CVM, como o próprio nome já diz, Comissão de Valores Mobiliários, vai fiscalizar a sociedade anônima aberta, emitindo ações, emitindo debêntures, emitindo notas promissórias, vai fiscalizar os fundos de investimentos, que também são considerados valores mobiliários, e a nossa SUSEP, que é exatamente o que a questão pede. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Superintendência de Seguros Privados. Logo, vai fiscalizar quem? As seguradoras, é claro, as nossas sociedades de capitalização e as entidades abertas de previdência complementar. Lembra, a SUSEP fiscaliza a sociedade de capitalização e as entidades abertas de previdência complementar. Aquelas que oferecem planos como o VGBL e o PGBL, planos que podem ser aderidos por qualquer um, por mim, por você, é aberto, perfeito? E lembrando o seguinte, a entidade supervisora fiscaliza esses mercados com qual objetivo? Com o objetivo de fazer com que esses mercados funcionem da maneira mais adequada possível e para proteger a parte mais fraca. Por exemplo, a CVM fiscaliza lá a Sociedade Anônima Aberta que emite valores mobiliários. E ela faz de tudo para o mercado funcionar da melhor maneira possível. Para proteger quem? Para proteger a parte mais fraca, o investidor. Assim como o Banco Central protege lá os clientes das instituições financeiras. E assim como a SUSEP vai proteger os compradores dos seguros. Perfeito? Então, as entidades supervisoras fiscalizam o mercado, cada um no seu quadrado, com o objetivo de fazer aquele mercado funcionar bem, de acordo com as regras, e com o objetivo de proteger lá o tomador final do crédito, o investidor ou o comprador do seguro, o segurado. Bacana! Feita esta recapitulação, a gente pode ir de fato para a questãozinha. Olha só. Entre as atribuições da SUSEP, uma das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, nós podemos citar o quê? Alternativa A,
Ela vai fiscalizar as operações das sociedades de capitalização? Ah, sim. Seguro? Perfeito. Resseguro e previdência complementar fechada? Nananina, não. Ela vai sim fiscalizar a previdência complementar, mas a aberta. A fechada, quem cuida lá é Previc. É a Previc que não é nem ponto do nosso edital CPA 10. Bacana, então a A está errada. E cuidado, você vai ter 2 horas. Então lê as questõezinhas com calma, com atenção. B. Fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores imobiliários. Não, mercado de valores mobiliários é quem? É a nossa CVM, é a nossa Comissão de Valores Imobiliários. É atribuição da CVM a fiscalização do mercado de valores imobiliários. C. Zelar pela defesa de compradores de seguro. Certinho. Ou seja, dos segurados. Então aqui a alternativa C é a nossa alternativa correta. E disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Quem disciplina o crédito em todas as suas modalidades é o Conselho Monetário Nacional. Lembra, o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por determinar as diretrizes gerais da política monetária, da política creditícia e da política cambial. Dentro da função do Conselho Monetário Nacional como órgão normatizador está a atribuição de disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Por exemplo, eu quero fazer um financiamento imobiliário, o prazo máximo é 35 anos. Quem foi que disse? Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque ele disciplina o crédito em todas as suas modalidades. Perfeito? Então aqui a nossa primeira questãozinha é a nossa alternativa C. Eduardo, eu vou levar 6 minutos para responder uma questãozinha na prova? Não! Lembrando que aqui nós estamos respondendo questões como uma maneira de revisar o conteúdo. Então aqui é uma revisão através de 10 questõezinhas. Então, primeira questãozinha, perfeito. Segunda questãozinha, uma questãozinha sobre o nosso Conselho Monetário Nacional. Olha só, considere as seguintes afirmativas abaixo. Executar a emissão de papel moeda. Quem emite papel moeda, de fato, a gente sabe que é o nosso Banco Central do Brasil. E aqui, cuidado, olha só. Lembrando que desde fevereiro de 2021, o Banco Central do Brasil passou a ser autônomo. Antes da autonomia, o Banco Central precisava que alguém autorizasse para ele emitir papel moeda. Hoje não. Hoje o Banco Central não precisa de autorização externa para emitir papel moeda. Hoje o Banco Central simplesmente, como autarquia de natureza especial, autônoma, sem nenhuma vinculação, vai monitorar o mercado, vai verificar a necessidade de liquidez e se a necessidade de liquidez, ou seja, mais grana em circulação for constatada, ele, Banco Central, vai lá e simplesmente emite. Ele, Banco Central, vai lá e emite. Sem autorização, sem precisar de autorização externa. Eduardo, mas antes não vale mais para a prova. Vale agora a Lei Complementar número 179, lá de 2021, que deu autonomia para o Banco Central do Brasil. Beleza, e a 2? Coordenar, olha só, coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal, da dívida pública interna e externa. Isso é responsabilidade do nosso Conselho Monetário Nacional? Sim, isso é uma responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Mas não mudou com a autonomia do Banco Central do Brasil? Não. O Banco Central do Brasil, ele passou a ser autônomo, ou seja, fazer o que tem que fazer para cumprir o seu principal objetivo. Qual é o principal objetivo? O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil? Cumprir as metas de inflação. Ele vai cumprir as metas de inflação. Ele vai executar a política monetária usando todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para assegurar a estabilidade de preços. O
E assegurar a estabilidade de preços. É fazer com que a inflação oficial, quem é? O IPCA esteja dentro das metas estabelecidas. Por quem? Quem é que determina as metas de inflação? O Conselho Monetário Nacional. Bacana. Então, tudo aquilo que tem a ver com regular o valor interno e externo da moeda, que antes era Conselho, agora é Banco Central. Autorização da emissão de papel moeda, que antes era Conselho, agora não precisa mais dessa autorização. O Banco Central é autônomo para emitir quando for necessário emitir papel moeda. Mas o Conselho Monetário Nacional, ele permanece sendo o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional. Ele permanece com a atribuição de determinar as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial. Bacana, Eduardo. Mas olha só, dentro desta função do nosso Conselho Monetário está a função de coordenar. Ou seja, fazer com que a nossa política monetária creditícia estejam em linha, estejam coordenadas com as outras políticas. Porque senão vira um cabo de guerra. Imagina, o nosso órgão máximo, Conselho Monetário Nacional, estabelece uma política monetária creditícia desalinhada com a política orçamentária fiscal da dívida pública interna e externa. Daí a gente faz um movimento para um lado, um movimento para o outro, a economia não sai do lugar. Perfeito? Então, por isso que essa coordenação acaba sendo, de fato, e ainda uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Beleza, então a 1 está errado, mas a 2 está correta. Ficamos entre a B e a C. E a 3? Definir a meta de inflação. Bacana, aqui também é Conselho Monetário Nacional e a gente já destacou anteriormente. Definir a meta de inflação também é uma atribuição do nosso Conselho Monetário Nacional. Lembra, isso daqui é muito importante para fins de prova. Aqui nós temos uma receita de bolo. A receita de bolo diz o seguinte: o órgão máximo, o Conselho Monetário Nacional, determina qual vai ser a meta de inflação, e essa meta de inflação tem um centro da meta, por exemplo, para 2022 é de 13,5%, e tolera-se 1,5 ponto percentual para mais e 1,5 ponto percentual para menos. Ou seja, a inflação tem que ficar entre 2% e 5%. Tá, Eduardo, mas como é que eu meço a inflação? Para medir a inflação, o índice de preços utilizado é o IPCA. Por isso que a gente diz que o IPCA é o índice de preços oficial, aquele que o governo monitora para ver se a inflação está alta, baixa ou controlada. Bacana. Então, quem determina a meta é, entre aspas, Deus, é o Conselho Monetário Nacional. Bacana? É o Deus do sistema financeiro nacional. Tá, Eduardo? Mas como é que a inflação vai ficar aqui dentro desse intervalo entre 2 e 5 para 2022? O cara que vai ter que fazer tudo que estiver ao seu alcance para efetivamente cumprir a meta, para deixar a inflação aqui dentro, é o Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil, ele é autônomo para cumprir a sua missão. Missão do Banco Central: assegurar a estabilidade de preços. Assegurar a estabilidade de preços, no popular, é inflação dentro do intervalo determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, o Banco Central é autônomo para fazer isso. Ou seja, não é vinculado a ninguém, não é subordinado a ninguém. E, importantíssimo para a prova, os diretores executivos do Banco Central do Brasil, eles têm o quê? Eles têm um mandato. Um mandato fixo. Fixo de quantos anos? De 4 aninhos. Não coincidentes com quem? Não coincidentes com o mandato do presidente da República. Bacana. Ótimo. Beleza, Eduardo. Agora vamos para a nossa terceira questãozinha e aí a gente já entra em questõezinhas do módulo 2, um módulo muito importante para fins de prova. Olha só. Considere as seguintes afirmativas sobre o Código ANBIMA de regulação e melhores práticas de distribuição de produtos de investimentos. Hoje, o nome desse código é bem mais simples, é Código de Distribuição de Produtos de Investimentos.
Lembrando, os códigos da Anbima, a Anbima é uma entidade de autorregulamentação. Ela cria regras e essas regras estarão dispostas onde? Nos códigos. Lembrando que cada código tem a função de regrar, de padronizar determinadas atividades. Eu tenho código de distribuição de produtos de investimentos. Esse código de distribuição de produtos de investimentos quer padronizar o quê? A distribuição de produtos de investimentos, que é o que você já faz na instituição financeira ou vai fazer logo logo. O que é distribuir produtos de investimentos? Distribuir produtos de investimentos é ofertar produtos de investimentos. Para quem? Os clientes? Os investidores? Logo, logo você vai estar sentado numa cadeirinha falando, Eduardo, quer comprar um CDB? Eduardo, quer comprar uma cota de um fundo de investimento? Eduardo, quer comprar uma LCI? Quer comprar uma LCA? Quer comprar uma debenture? Sempre que você falar quer comprar, tu tá ofertando, não tá? Se você está ofertando, você está distribuindo produtos de investimentos. E o que são produtos de investimento? Produto de investimento é tudo aquilo que é definido como ativo pelo Banco Central do Brasil e pela CVM. Eduardo, então CDB, produto de investimento. LCI e LCA, produto de investimento. Debênture e ações derivativos, cota de fundo de investimentos, tudo produto de investimentos. VGBL, PGBL, nananina não. Lembra, previdência privada não é considerado produto de investimento para fins de quê? Para fins do código. Nós vamos responder as questões de prova de acordo com o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. De acordo com o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, é produto de investimentos aquilo considerado como tal pelo Banco Central e pela CVM. Previdência complementar é Banco Central? É CVM? Tanto aberta quanto fechada? Não. Eu tenho lá autarquias específicos para esses caras. Então lembra, previdência privada não é considerado um produto de investimentos. Tá, Eduardo? Bacana. Relembrando isso, recapitulando e destacando isso, vamos ao que interessa? Olha lá. Considerando as seguintes afirmativas sobre o Código de Distribuição de Produtos de Investimento para as instituições financeiras filiadas. Primeiro, seguir as regras de conheça o seu cliente. É ou não algo que está disposto no código? É claro que sim. Pensa no seguinte. Para eu sentar na cadeira e falar, Eduardo, ou um CDB, ou uma debenture, ou uma ação, eu preciso conhecer o Eduardo, não preciso? Eu preciso saber quem é o Eduardo, eu preciso ter um cadastro atualizado do Eduardo. Então lembra, a política de conheça o seu cliente, ela é importantíssima em todas as atividades e, claro, na atividade de distribuição de produtos de investimentos. E lembra, nesse processo de conheça o seu cliente, eu quero informações para conhecer o cliente, que no caso da distribuição de produtos de investimentos vai ser quem? O investidor. Eu quero ter um cadastro dele. Eu quero, em alguns casos específicos, inclusive, fazer visitas presenciais lá na residência dele ou no local de trabalho dele. Então, sim, durante a distribuição de produtos de investimentos, eu tenho que seguir as regras de conheça o seu cliente. E 2, seguir as regras relacionadas à publicidade e divulgação dos produtos de investimentos. Perfeito, verdade. Lembra, distribuir produtos de investimentos no popular é oferecer. Se eu estou oferecendo um produto de investimento por qualquer meio, fisicamente, tete a tete, meio eletrônico, meio digital, é uma oferta, é uma distribuição de produtos de investimento. Não importa o meio, se eu estou ofertando, eu estou distribuindo produto de investimentos, eu estou publicizando, usando publicidade para divulgar esse produto de investimentos, então eu tenho que seguir quem? Eu tenho que seguir o código. E claro, né? Quem é que tem que seguir o código? Lembra? Quem é obrigado a seguir os códigos da Anbima? Tem um código da Anbima lá, Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Quem tem que seguir? Lembra? Quem é associado da Anbima, PT Saudações. Se é associado da Anbima, tem que seguir. Além dos associados, também são obrigados a seguir o código específico aquelas instituições
aderentes. Aderentes. Ih, Eduardo, complicou agora? Não. Lembra? Santander, Bradescão, Banco do Brasil, todos eles são associados lá da Anbima. Beleza. Se é associado da Anbima, tem que cumprir o que está no código. Todos os códigos? Todos os códigos. Mas imagina que uma instituição, a instituição XPTO, essa instituição XPTO, ela não é associada da Anbima, mas ela aderiu a esse código de distribuição de produtos de investimentos. Se ela aderiu ao Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, ela tem que seguir o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, beleza? Então, olha a questãozinha de prova. Quem é obrigado a cumprir o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos? Os associados, que tem que cumprir tudo, e a instituição aderente. O conjunto desses caras aqui, ó, associado mais instituição aderente, a gente chama de instituição participante. Ah, que daí vai ter que cumprir. Beleza? Bacana. Então, 1 e 2 está certo, Eduardo. Ó, 1 e 2 está certo, então pode ser A ou pode ser a D. Então, vamos ver a 3. Verificar a análise do perfil do investidor. Perfeito, tem que fazer. Do cliente em planos de previdência privada. Lembrando, planos de previdência privada não é considerado produto de investimento para fins de código. E a questão pede o código. Então, não, as instituições elas não são, de acordo com o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, obrigadas a verificar a análise de perfil do investidor quando estão oferecendo previdência privada. Então, 1 e 2 está correto, que se afirma apenas em 1 e 2. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Bacana, vamos para a nossa quarta questãozinha, também uma questãozinha sobre o módulo 2 e uma questãozinha que certamente vai cair na tua prova sobre lavagem de dinheiro. Olha só o que pede a nossa questão. São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro. Lembrando, o que é um indício de crime de lavagem de dinheiro? É quando eu faço transações que não têm fundamentação econômica e financeira. E, Eduardo, pensa no seguinte, quando eu vou abrir uma conta aí na instituição financeira, você não pede informações sobre Eduardo? Você não pede informações sobre o patrimônio do Eduardo, sobre a renda do Eduardo, sobre a atividade econômica que o Eduardo desempenha? Por quê? Porque é com base nesse cadastro, lembra, que a instituição financeira ela vai verificar se aquelas transações que o Eduardo está realizando têm fundamentação econômica e financeira. Ou seja, se é condizente com o patrimônio que o Eduardo tem ou se é condizente com as atividades econômicas lá com a empresa que o Eduardo tem, por exemplo. Se é condizente, bacana, normal, operação normal. Opa, se o Eduardo começa a fazer movimentações que não tem a ver com o que ele informou no cadastro, aí a gente tem o quê? Aí a gente tem indício, beleza? Então vamos jogar essas 3 aqui para ver se são ou não indício. Primeiro, depósitos que apresentem atipicidade. Atipicidade em relação à atividade econômica do cliente. Poxa, se é atípico, aí tem indício. Lembrando que a instituição financeira, ela tem que capturar se há ou não indício. Se há indício, ela faz lá o dossiê, a operação suspeita, manda para quem? Para quem? Para o COAF. Bacana. Então, se é atípico, opa, aí tem indício. O que seria uma movimentação atípica? Imagina que eu disse que eu sou um funcionário público. E todo dia eu vou lá e deposito R$5.000 na minha conta. Todo dia eu deposito R$5.000. Putz, é atípico. Não tem fundamentação. Agora, se eu digo que eu sou um dono de uma banca de jornais ali na esquina e abro uma conta para minha PJ, para minha banca de jornais, e todo dia eu chego lá com 1.000, 1.500, 2.000 para depositar na conta da pessoa jurídica, tem fundamentação? Não tem? Tem. O Eduardo vende jornal, lá 5 pila, 10 pila, revista, carrinho, figurinha Pokémon, enfim, aí tem fundamentação, beleza? Mas se é atípico, aí tem indício. E 2.
movimentações em espécie, realizadas por clientes cujas atividades possuam como característica a utilização de outros instrumentos de transferências de recursos. Isso é indício? Também é indício. E aqui, atenção para esse exemplo lá em prova. Imagina que o Eduardo, ele vende cursos preparatórios para CPA 10, CPA 20, CEIA e CFP. É verdade? É verdade. Mas o Eduardo vende cursos online. O Eduardo é de Porto Alegre, ele vende cursos para São Paulo, cursos lá em Manaus, em Belém, em Brasília, enfim, no Brasil todo. E ele recebe como? Ele recebe lá via PagSeguro, ele recebe via pagamento cartão de crédito, pode ser até Pix, enfim. Mas se o Eduardo todo dia pegar 1.000 em espécie, em grana, e depois está na conta pessoa jurídica dele, isso é indício? Não é indício? É indício. Por quê? Porque não tem fundamentação. O Eduardo disse que vende curso online e recebe em grana. Não tem fundamentação, não bate. Isso não é típico. Então, isso é indício. Bacana? E 3, aumentos substanciais de volumes de depósito em espécie sem causa aparente. Também é claro, e tem um indício. De novo, o Eduardo que vende cursos online e até faz alguns cursos presenciais, mas ele começa a movimentar lá, ao invés de R$200 por dia, R$2.000 por dia. Depois vai para R$5.000 por dia, R$10.000 por dia. Aí é indício. Por quê? Porque houve um aumento substancial no volume de depósito em espécie sem causa aparente. Por isso que é importante ter o bendito cadastro atualizado. O bendito cadastro atualizado é importantíssimo. Porque imagina, o Eduardo agora também está dando curso presencial. Se o Eduardo está dando curso presencial, aí pode ficar mais ou menos típico ele receber em dinheiro de vez em quando. Então, por isso que eu tenho que conhecer o cliente, certinho? Mas aqui, tudo é típico. Tudo é indício. 1, 2 e 3 está correto que se afirma, ou seja, é indício. 1, 2 e 3, alternativa D é a nossa alternativa correta. Aqui a D é a nossa alternativa correta. Bacana. Agora vamos para a nossa quinta questãozinha. E essa quinta questãozinha aqui a gente já trabalhou. Eu acho que na segunda questão bateu bastante nela. Olha só. No Brasil, o índice de preços cuja taxa de variação é adotada como meta de inflação. Quem? É o IPA? É o IPCA? O IGPM? O INCC? Nós sabemos que é o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. Por isso que eu digo que o IPCA é o nosso índice oficial de preços no Brasil. Porque é ele que o governo monitora, que o mercado monitora, para ver se a inflação está alta, baixa ou controlada. E aqui, respira e olha para mim. Nós sabemos e discutimos bastante lá na questão 2 que nós temos a meta de inflação e essa meta de inflação ela é determinada por quem? E isso vem lá o nosso Conselho Monetário Nacional determina as metas. A gente sabe que para 2022 é 13,5%, 1,5% para mais, 1,5% para menos, ou seja, tem que ficar entre 2% e 5%. Perfeito. Quem é que vai fazer de tudo para o IPCA ficar dentro da meta? Banco Central do Brasil. Beleza. Mas, Eduardo, quando a inflação fica acima da meta? Alguém vai ter que se explicar. Quem? O cara que é o responsável por cumprir a meta, ou seja, assegurar a estabilidade de preços, Banco Central do Brasil. Lembra que, caso a meta não seja cumprida, e vou abreviar aqui o cumprida, para eu não ficar atrás, o presidente do Banco Central do Brasil, elabora uma carta aberta. Para quem? Elabora uma carta aberta para o ministro da Economia, se explicando. E aqui, para mim, de novo, mantenha atenção.
Esse é um caso extraordinário. Só há a bendita cartinha quando a meta não é cumprida. E lembrando, qual é a meta? Entre 2 e 5. Quando é que a meta não é cumprida? Quando a inflação oficial, quando o IPCA está abaixo de 2 ou quando está, como é o caso agora, acima de 5. Se IPCA abaixo de 2, usando 2022 como exemplo, acima de 5, aí tem que elaborar a cartinha. Quer que elaborar a cartinha? Presidente do Banco Central do Brasil. É uma carta aberta, porque ela é endereçada lá para o ministro da Economia, mas é aberta para todo mundo, qualquer um pode ler. Bacana? Por isso que a gente chama de carta aberta. Não confunde, por favor, com a obrigação semestral que o presidente do Banco Central do Brasil tem que fazer. Olha só, semestralmente, o presidente do Banco Central do Brasil, esteja a economia como estiver, esteja a inflação como estiver, semestralmente, o presidente do Banco Central do Brasil vai lá no Senado. Ele vai lá no Senado e apresenta o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira. Isso ele faz sempre, de 6 em 6 meses. É uma espécie de prestação de contas. Agora, a carta aberta só há quando a meta não é cumprida. Quando o IPCA está abaixo do piso para 2022, 2%, ou acima do teto para 2022, 5%. Bacana? E aqui vale outra recapitulação. Olha só, o nosso IGPM também é bastante importante para fins de prova, por 2 motivos. Primeiro, o IGPM, o Índice Geral de Preços ao Mercado, ele é um índice geral. Ele é um índice geral diferente do IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor. O IPCA ele vai monitorar e capturar a variação daqueles preços de bens e serviços que nós consumidores consumimos. Bacana? Preço do arroz, do feijão, do pão, da banda larga, da escola das crianças, que é serviço, da negócio lá que faz as unhas, o cabelo, enfim. IPCA. O IGPM não. O IGPM não está interessado só no consumidor, ele está interessado em geral, na economia como um todo. Por isso que o IGPM, para capturar o que está acontecendo com a economia como um todo, ele é um índice. O IGPM vai ser composto pelo IPA, pelo Índice de Preços ao Atacado, pelo IPC e pelo INCC. Então, prova. Primeira maneira que pode ser cobrado IGPM na prova. IGPM é um índice geral, então, por isso, para capturar o que está acontecendo na economia como um todo, ele é um índice composto por 3 subíndices. IPA, ele vai ser composto 60% pelo IPA, 30% pelo IPC e 10% pelo INCC. Perfeito? O IPA, ele é muito impactado pelo preço das commodities. Então, se o preço das commodities sobe, o IPA explode, o IGPM explode. Então, se eu tenho aumento do preço das commodities de energia ou das commodities de alimentos, aumenta o IPA, aumenta o IGPM. Se eu tenho uma desvalorização cambial, em reais as commodities ficam mais caras. Beleza? Por quê? Porque antes o barril do petróleo era $100. E o dólar era R$3, eu precisava de R$300 para comprar um barril. Hoje o barril é $100, então não mudou, Eduardo. Mas o câmbio desvalorizou, preciso de 5 pila para comprar $1. Então eu preciso de R$500 para comprar o mesmo barril de petróleo. Isso faz o IPA subir, isso faz o nosso índice geral de preços também subir, faz o IGPM subir. Bacana, importante, então, o IGPM é geral, ele é impactado muito pelo IPA, ele vai ser impactado por uma variação cambial também de maneira mais potente. E o IGPM, ele tem esse Mzinho aqui no final, por quê? Porque ele é índice geral de preços ao mercado, porque ele foi criado pelo mercado para ser um mecanismo de reajuste de contratos, Por isso que muita gente se refere ao IGPM como a inflação do aluguel. Pode ver, quase todo jornalista fala inflação do aluguel. Inflação do aluguel por quê? Porque o IGPM é um índice geral de preços utilizado para reajustar contratos. O aluguel não é um contrato? Então, o IGPM é muito utilizado para reajustar
contratos de maneira geral e os contratos de aluguel de maneira específica. Bacana? E lembra, o IGPM vai ser calculado pela Fundação Getúlio Vargas. É mercado, então FGV. E o nosso IPCA, quem é que calcula? Quem calcula, quem faz a coleta, calcula e depois divulga é o IBGE. Ele não é oficial. Se ele é oficial, tem que ser alguém do governo, algum órgão do governo que faz apuração, cálculo e divulgação do IPCA, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza, Eduardo, agora vamos para a nossa sexta questãozinha, e aqui a gente já tem uma questãozinha do módulo 4, uma questãozinha que trata lá de princípios de investimento. Aqui a gente vê um pouquinho de risco. Olha só, vamos ver o que pede a nossa questãozinha. Uma pessoa possui um imóvel. O imóvel é avaliado em R$1.200.000. Bacana. Neste exato momento, agora, ela necessita de recursos para honrar compromissos financeiros e decide vender o bem por 600 mil. Olha só, o imóvel vale 1.200.000. Vale 1.200.000. Mas ela está apertada. Tá com um monte de dívida, ela colocou para vender. E ela precisa vender rapidão. Não é colocou para vender, ela pode sentar e esperar. Não, ela está com muita dívida. Então ela colocou para vender e ela precisa vender rápido. A única oferta que ela recebeu foi de 600 mil. Putz grila, mas não vale 1.200.000, Eduardo? Sim, vale 1.200.000. Mas como ela quer vender rapidamente, ela vai ter que vender lá pelos 600 mil reais. O que justifica ela vender algo por um valor de 600 mil que vale 1.200.000? Aqui nós temos um risco que advém da dificuldade de vender. E aqui respire e olha para mim, porque certamente vai ter questões desse tipo na tua prova. Sempre que eu tenho dificuldade de vender um ativo, eu vou ficar sujeito a qual risco? Ao risco de colocar o ativo para vender, não aparecer ninguém querendo pagar o que o ativo vale. O ativo vale 1.200.000. Ele foi avaliado em 1.200.000. Coloquei para vender, não apareceu ninguém querendo pagar 1.200.000. Mas eu preciso vender, eu preciso de grana, eu preciso de liquidez. Aí tu vai ter que vender a qualquer preço. Aí tu vai ter que vender a 600 mil reaisinhos. E esta perda, que aqui foi de 600 mil também, diferença entre o preço que eu vendi e o preço que o ativo valia de fato, é uma perda que eu tive devido à dificuldade de vender o ativo, ou seja, devido à dificuldade de dar liquidez para o ativo. Por isso, desta forma, nós podemos afirmar que a perda acontecida deveu-se aos efeitos do risco de mercado? Não. Crédito? Não. Mercado externo? Claro que não. Deveu-se ao risco de liquidez. Lembra para a prova, na tua prova de maneira direta ou indireta vai cair a Santíssima Trindade do risco. Qual é a Santíssima Trindade do risco? Risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Isso eu tenho que ter aqui na ponta da língua. O que é risco de crédito? No popular, risco de crédito é risco de calote. Eu só tenho, e aqui é importante, eu só vou estar exposto, eu investidor, a risco de crédito quando? Quando eu emprestar dinheiro para alguém. Se eu empresto dinheiro para alguém, eu corro risco de crédito. Comprei um CDB, risco de crédito, uma LCI, uma LCA, risco de crédito. Eduardo, mas tem FGC. Beleza, o FGCA ajuda a minimizar esse risco de crédito. Mas comprei um título de crédito, eu corro risco de crédito. Bacana? Comprei um título público federal, o risco de crédito é muito, muito, muito baixo. Bacana? Comprei uma ação. Uma ação não tem risco de crédito. Por quê? Quando eu compro uma ação, eu estou emprestando grana para a empresa ou eu estou comprando um pedaço da empresa? Tu está comprando um pedaço da empresa. Se eu estou comprando um pedaço da empresa, eu sou dono da empresa ou credor da empresa? Eu sou dono da empresa. Então, se eu compro uma ação, eu sou dono da empresa. Eu não vou correr risco de crédito.
Eu corro risco de crédito quando eu empresto grana para a empresa, quando eu compro uma debênture, quando eu compro uma nota promissória, aí eu corro risco de crédito. E para medir o risco de crédito, tem o famoso rating. O rating é a nota de crédito. Bacana, Eduardo, mas volta aqui, ó. Você falou que quando compra uma ação, você se torna dono da empresa, não é? É exatamente isso, ó. Comprei uma ação, beleza? Comprei uma ação, eu sou dono da empresa, beleza? Sou dono de um pedacinho pequenininho, mas sou dono da empresa. Essa ação vai ter um preço, não vai? Vai ter um preço. Quando eu compro uma ação, sociedade anônima aberta, ações negociadas na bolsa, tem um preço. Qual o risco que eu corro? O risco que eu corro quando eu compro uma ação, além do risco de liquidez, eu posso tentar vender lá, não tem ninguém querendo comprar, ninguém querendo pagar o valor justo, eu corro o risco de mercado, que é o risco do preço da ação variar enlouquecidamente ao longo do tempo. E aqui respira e pensa comigo, larga tudo. Risco de mercado deve-se a eventos de mercado macroeconômicos, eventos específicos com relação à empresa. Por exemplo, guerra na Ucrânia, aumento do preço do petróleo. Isso vai impactar o quê? O preço das ações da Petrobras. O governo vai intervir na política de preço da Petrobras. Impacta a Petrobras? Esse é um risco de mercado. O preço da ação vai oscilar ao longo do tempo. Sinônimo de risco de mercado que pode cair lá na tua prova é volatilidade. Volatilidade e oscilação de preços. Esta oscilação de preços e essa volatilidade ocorre por quê? Por eventos diários que acontecem macroeconômicos ou específicos e afetam o preço da empresa, afetam o preço de mercado da ação. Mas o que muda é o preço de mercado. Por quê? Porque essas novas informações fazem a ação valer mais ou menos. Esse é o risco de mercado. Mas com toda essa volatilidade nas ações da Petrobras, sempre vai ter milhares de investidores querendo vender e milhares de investidores querendo comprar. Logo, mesmo que a ação da Petrobras, aqui usando ela como exemplo, mesmo que ela tenha muita volatilidade, muita oscilação, o preço seja aquela montanha russa, ela sempre vai ter liquidez. Ou seja, sempre vai ter um monte de gente querendo vender e um monte de gente querendo comprar. Um monte de gente querendo vender e um monte de gente querendo comprar. Mas o que muda é o preço de mercado. Ana, uma ação é líquida quando? Quando tem um monte de gente querendo comprar e um monte de gente querendo vender. Uma ação oscila muito quando? Quando o preço de mercado oscila ao longo do tempo. E não confunde, por favor, na tua prova, risco de mercado com risco de liquidez. O risco de liquidez, como a gente destacou aqui ao longo dessa questão, está intimamente ligado com o quê? Está intimamente ligado com a dificuldade de vender. Sempre que eu tiver dificuldade de vender, ter que vender um ativo rápido, rápido, e receber poucas ofertas de compra, aí eu tenho dificuldade de vender, aí eu tenho risco de liquidez. Lá na prova, atenta para isso, ó. Pois foi a única oferta recebida, pois recebeu poucas ofertas. Aí eu tenho que vender o ativo a qualquer preço. Exemplo, imagina que tu tem um apartamento na praia, o apartamento vale 200 mil. E você precisou de grana justamente no inverno. Você coloca lá para vender o apartamento na praia no inverno, de duas uma. Você espera bastante tempo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, para conseguir vender por 200 mil, pelo que realmente vale. Ou você coloca para vender, apareceu um espertinho lá oferecendo 80 mil, tu vai ter que vender por 80 mil. Por quê? Porque tu precisa da liquidez. Tu recebeu poucas ofertas, está com dificuldade de vender, vende a qualquer preço. Por quê? Porque tu precisa, beleza? Um ativo é líquido quando? Lembra que liquidez é a capacidade de transformar em dinheiro. Um ativo é líquido quando ele é vendido rapidamente e pelo seu preço justo. Rapidamente e pelo seu preço justo. A ação da Petrobras é líquida. Eu coloco para vender, vendo rapidão e pelo preço justo. A única coisa que acontece no preço da Petrobras é que o preço justo, o preço de mercado, varia toda hora. Beleza? Importantíssimo. Aqui alocamos muito tempo nessa revisão porque vai cair bastante questão sobre isso na tua prova.
Beleza, beleza, beleza. Agora vamos para a nossa sétima questãozinha. Uma questãozinha, é claro, sobre fundo de investimentos, o módulo mais importante para fins da tua prova. Olha só, vamos lá, o que pede a nossa questãozinha. Sobre fundos de investimento, considere as seguintes afirmativas. Primeira, é um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores. Verdade. Lembra, ó, fundo de investimentos, ele vai reunir recursos de diversos investidores. Eduardo, por que esse investidor aqui aplica no fundo de investimentos? Lembrando, eu, Eduardo, se eu tenho grana o suficiente, se eu tenho conhecimento o suficiente, eu pego a minha grana, pego o meu conhecimento, vou lá e compro os ativos diretamente. Compro o CDB, compro o LCI, compro o LCA, compro as ações. Eu compro diretamente. Eduardo, mas tu não tem tanta grana assim, não tem tanto conhecimento. E convenhamos, o investidor brasileiro é assim, não tem nem tanta grana, nem tanto conhecimento. Então, para ele, o fundo de investimentos cai como uma luva. Por quê? Porque o fundo de investimentos vai permitir que ele tenha acesso a um gestor profissional. Lá dentro do fundo tem um gestor profissional. Um cara que tem qualificação, entende como funciona o mercado e um cara que vai se dedicar exclusivamente a analisar o mercado e comprar os melhores ativos, claro, desde que aqueles ativos estejam presentes lá no regulamento, lá na política de investimentos. Bacana? Então, primeiro ponto positivo, primeiro diferencial de um fundo de investimentos é que ele permite que o investidor tenha acesso a um gestor profissional. Segundo, através do fundo, o investidor vai poder diversificar também. Com R$5.000, ou eu compro ações, ou eu compro CDB, ou eu compro título público. Com R$5.000 eu posso colocar em um fundo e posso ter acesso à diversificação. Terceiro, dentro de um fundo de investimentos, eu não vou estar sozinho. Vai ter outros diversos investidores. Cada investidor vai ser dono de um pedacinho do fundo. Esse pedacinho do fundo eu chamo de quê? Eu chamo de cota. E claro, cada um desses investidores vai dividir os custos de contratar o gestor comigo. Por isso que eu digo que o fundo de investimentos é uma comunhão de recursos. Uma comunhão de recursos de quem? Dos investidores. Cada investidor, ele coloca um pouquinho de dinheiro dentro do fundo e passa a ser dono de um pedacinho do fundo, passa a ser dono da cota. Bacana. Então, a afirmativa 1, verdadeira. É um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores. 2, tem o objetivo de obter ganhos financeiros, perfeito, a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores imobiliários. Esse é o objetivo do fundo de investimentos. Olha o nomezinho, é um fundo de investimentos. É uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio. Eduardo, mas por que cada um vai colocar um pouquinho de dinheiro lá dentro do fundo? Essa comunhão de recursos, o conjunto de investidores, tem como objetivo aplicar em ativos financeiros. O objetivo de aplicar em ativos financeiros, uma carteira composta por títulos ou valores imobiliários, é ter rentabilidade com isso. Quando eu invisto num fundo, eu quero o quê? Retorno! Mas eu, investidor, sei que eu vou correr o quê? Risco! Bacana! Por isso que quando eu entro no fundo de investimentos, eu tenho que conhecer o fundo. Eu tenho que saber no que o fundo vai aplicar. Eu tenho que ler o regulamento. E tenho que assinar antes da primeira aplicação termo de adesão, exatamente isso. Beleza? Então, I2 correto. E 3. Torna possível a diversificação dos investimentos, perfeito, através da aplicação em suas diferentes classes, visando a diluir o risco e aumentar o potencial de retorno. Beleza? Então, 1 correto, 2 correto e 3 correto. 1, 2 e 3 está correto, o que se afirma apenas em 1, 2 e 3. Alternativa D é a nossa alternativa correta. Lembra? Quais são os pontos positivos do fundo de investimento para o investidor? Acesso a uma gestão profissional, diluição de custos, possibilidade de diversificar, possibilidade de acessar mercados que o investidor não conseguiria sozinho. Ele só consegue através do fundo tudo isso por quê? Porque o fundo de investimentos é uma comunhão de recursos. Congrega a grana, os recursos de um conjunto de investidores. E claro, por trás do fundo lá tem todos os prestadores de serviços. Tem o administrador, tem o gestor, tem o distribuidor, tem o custodiante. Todos esses, eles vão ganhar o quê pelos serviços prestados? A taxinha de administração. Beleza, beleza. Nós temos aqui a nossa 8ª questãozinha, também sobre fundo de investimentos. Olha só. Considere as atividades relacionadas
a administração de um fundo. Essa questãozinha é clássica, tá? Ela é bem democrática, ela cai na 10, cai na 20 e às vezes até no CEA. Considere as seguintes atividades relacionadas à administração de um fundo de investimentos. Lembrando, eu tenho os prestadores de serviços. O administrador é quem? O administrador é o responsável legal pelo fundo. Ele é responsável por manter o fundo de investimentos em funcionamento. Dito isso, considere as seguintes atividades relacionadas à administração de um fundo de investimentos. 1. Alteração do regulamento, salvo algumas exceções. Beleza? Isso pode ser feito? Eu posso alterar o regulamento? Sim, eu posso alterar o regulamento, mas só através do quê? Da Assembleia Geral de Cotistas. Respira e lembra comigo. Lembra? Quando eu, investidor, entro no fundo de investimentos, eu assino o termo de adesão. Eu assino o termo de adesão dizendo que eu recebi e li o regulamento, ou seja, que eu estou ciente das regras de funcionamento do fundo e que eu estou de acordo com as regras do funcionamento do fundo. Logo, para eu alterar o funcionamento do fundo, alterar o regulamento, que é o documento que contém todas as características do fundo, eu tenho que passar por uma Assembleia Geral de Cotistas. Os donos do fundo, os caras que têm pedacinhos do fundo, vão decidir, os cotistas. Então, sim, eu posso alterar o regulamento através da Assembleia Geral de Cotistas. Por que diz salvo algumas exceções, Eduardo? Porque pensa comigo, imagina que muda a regulamentação. Se mudou a regulamentação, o regulamento do fundo vai ter que se adequar à nova regulamentação da CVM. Lembra, quem fiscaliza os fundos de investimentos é a CVM. Por isso que diz salvo em algumas exceções. 2. Substituição do administrador, gestor ou custodiante. Também só pode ser feito pelo quê? Só pode ser feita pela Assembleia Geral de Cotistas. Bacana, beleza. 3. Alteração da taxa de administração em qualquer sentido. Aqui, atenção para fins de prova. Se eu quiser aumentar a taxa de administração, chama a Assembleia, manda lá a convocação, uns dias antes, tudo bonitinho, com pauta, chama a Assembleia e decide. Isso para aumentar a taxa de administração. Para reduzir, pensa comigo. Para reduzir, não precisa chamar a Assembleia Geral de Cotistas. Por quê? Porque pagar menos vai beneficiar o nosso amigo cotista. Todo mundo quer pagar menos com o mesmo serviço, é ou não é? Então, a gente pressupõe que se eu for diminuir a taxa de administração, eu vou chamar a Assembleia, todo mundo vai votar a favor pela diminuição. Então a CVM fala, ó, não, se quer diminuir, diminui. Só comunica os caras, não precisa chamar a Assembleia. Então, está errada a 3. Porque diz alteração da taxa de administração em qualquer sentido. Não é em qualquer sentido. Para aumentar, eu preciso chamar a Assembleia, mas para diminuir, eu não preciso. Então, tudo que tem 3, a gente, corta, e a gente tem a alternativa correta, que é a C. A 1 está correta, a 2 está correta, como a gente viu, e a 4. Alteração da política de investimentos do fundo. Bacana. Para alterar a política de investimentos do fundo, eu também preciso da Assembleia Geral de Cotistas. Pode-se afirmar que compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas decidir apenas sobre os temas expressos em 1, 2 e 4. A alternativa C é, de fato, a nossa alternativa correta. Bacana, bacana. Vamos à nossa nona questãozinha, uma questãozinha sobre instrumentos lá de renda fixa e renda variável. Um investidor, pessoa física, deseja fazer aplicações financeiras em renda fixa. Então, eu quero lá aplicar em renda fixa. Desta forma, o seu planejador financeiro lhe informa que debêntures incentivadas possuem a garantia do FGC. Ih, já começou errando aqui o nosso amigo. Já começou errando. Debênture incentivada, como o próprio nome já diz, é emitido lá por uma sociedade anônima, por uma SPE, para captar recursos, para investir em infraestrutura, por exemplo. Tem que seguir todas as regras, a lei, tudo bonitinho. E qual é o grande atrativo da debênture incentivada? É que ela é isenta de imposto de renda. Isenta de imposto sobre a renda. Perfeito? Beleza. Mas ela tem FGC? Não.
Quando a gente lembrar de FGC na prova, a gente lembra de quem? Lembra daquilo que é emitido por instituição financeira. LCI, LCA, CDB, a letra de câmbio, as operações compromissadas, desde que tenham como lastro títulos emitidos por empresa ligada à instituição financeira que fez a operação compromissada. Nós temos ainda a nossa caderneta de poupança e nós temos, é claro, o depósito à vista. Tudo isso, se o banco quebrar, vai ter o fundo garantidor de crédito, beleza? Então, um está errado. Se a 1 está errado, a gente corta A, corta B, corta D e sobra C. Será que é a C? Olha só. 2. Debêntures de infraestrutura não possui a garantia do FGC. Perfeito, tá correto, não possui. Mas possui isenção de imposto de renda para pessoa física. Correto. Como a gente viu, esse é o principal atrativo da debênture incentivada, a debênture de infraestrutura. 3. Aplicações em LCI têm como lastro financiamentos imobiliários. Sim, por isso que eu chamo de LCI, letra de crédito imobiliário. Para emitir uma LCI eu tenho que ter lastro, eu tenho que ter como lastro o crédito imobiliário. Então é verdade. Garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária. Então A2 e A3 está correto. De fato, aqui a nossa alternativa C é a alternativa correta. Lembrando, LCI e LCA têm lastro. Por isso que eu chamo uma de letra de crédito imobiliário, que ela é lastreada em financiamentos imobiliários. Tem a garantia do FGC, LCI? Tem. E tem a garantia do imóvel também. O imóvel serve como garantia, seja ele hipotecado ou seja ele alienado fiduciariamente. Na nossa LCA, a gente tem como lastro o crédito do agronegócio. Então, LCI e LCA tem que ter lastro. CDB, para emitir o CDB, a gente só precisa do depósito bancário. A gente não precisa ter lastro para fazer isso de maneira efetiva e específica como é a LCI e a LCA. Certinho? E agora a nossa última questãozinha, uma questãozinha sobre o quê? As últimas questões da tua prova. E segura a ansiedade, lá no finalzinho da prova tu vai estar louco para acabar, louco para ver o resultado. Não, segura. Lembra, a prova é você e o computador. Você e o computador. Não pode te afetar o ambiente externo. O coleguinha saiu antes, Eduardo. Acabou antes de mim. Não importa. Se você fizer a prova em 30 minutos, em 1 hora ou em 1 hora e 58, o teu certificado vai ser igual. Se tu tirar 70%, 78%, 80%, 90%, o certificado é igual. Você vai ser um profissional certificado. Então lembra que a luta é você e você. Esquece os outros. Só controla lá o tempinho. O tempo é suficiente. Então vai chegando no final, dá aquele cansaço? É claro que dá aquele cansaço. Então pega, respira, volta a concentração. Se está demorando para voltar a concentração, pede para ir no banheiro, vai ao banheiro, toma uma aguinha, joga uma água no rosto. Bacana, volta concentrado, beleza? Não esmorece no final da prova. No final da prova tem que manter a mesma atenção de toda a provinha. E aqui a nossa última questão pede sobre portabilidade. A portabilidade permite que haja transferências. Olha só, e lembra que portar é diferente de resgatar. Olha só, o que é portar? Eu tenho um VGBL aqui na seguradora A e quero portar para um VGBL na seguradora B. Eu posso? Posso. Portar, então, é pegar o meu dinheirinho aqui desse VGBL e portar. Eu estou portando, ó, jogando lá em outro VGBL da seguradora B. Por quê? Porque a taxa de administração lá é menor, enfim, porque lá é mais atrativo. Eu posso fazer essa portabilidade? Posso. E por que ela é tão interessante? Porque eu posso migrar, portar de um plano para outro sem pagar o quê? Sem pagar imposto de renda. Antes, sabe o que eu tinha que fazer? Antes eu tinha que pegar, se eu quisesse sair do A para o B, antes da portabilidade, eu tinha que pegar meu dinheirinho, resgatar meu dinheirinho, e lembra, quando eu resgato, isso. Quando eu resgato, vem o governo e dá aquela mordidinha, cobra imposto de renda. Antes eu tinha que resgatar, sofria imposto de renda para colocar num plano melhor. Daí eu fazia a conta e falava, vou pagar imposto de renda, então melhor nem pagar, deixa aí. Vou ficar aí mesmo.
Aí eu entrei, eu vou morrer. Agora não, agora eu posso fazer essa portabilidade. Por que a portabilidade é boa? A portabilidade é boa para o cliente, porque ele vai ter acesso a melhores produtos, e é bom para o cliente também e para o mercado como um todo, porque tem mais concorrência. A partir do momento que tem essa portabilidade, é claro que as seguradoras que oferecem, as entidades abertas de previdência complementar que oferecem esses planos, acabam oferecendo melhores planos e a um custo um pouquinho mais baixo. Feito? Então, por isso que a portabilidade é importantíssima, porque ela acaba beneficiando, ao fim e ao cabo, o tomador do serviço, o cliente. Mas lembra, essa portabilidade não é bagunça. Essa portabilidade só pode ocorrer de igual para igual. Ou seja, eu posso sair de V para V, de V para V e de P para P. Eu posso sair de um VGBL para outro VGBL e de um PGBL para outro PGBL. Tem que ser igual, porque, lembra, eles têm características fiscais e tributárias diferentes. No VGBL, as contribuições que eu faço, eu não posso deduzir lá da base de cálculo do imposto de renda, mas lá no resgate, eu vou pagar imposto só sobre rendimento. Então, eu só posso sair de um V para outro V. E num PGBL? Num PGBL, eu posso descontar as contribuições que eu faço, mas lá no resgate eu vou pagar sobre tudo, sobre o total, beleza? Então, tem que manter essas características, por isso que a portabilidade só pode ser de um P para um P e de um V para um V. Logo, a portabilidade permite que haja transferência de um PGBL para um PGBL, de um VGBL para VGBL, de PGBL... Tá errado aqui, de um PGBL para VGBL, não, esquece. Sem impostos de renda quando for de P para P ou de V para V. Com imposto de renda para P para V ou de V para... Não, lembrando, se eu quero sair de um P para um V, aí não é portabilidade, aí eu tenho que fazer um resgate. Aí eu não estou falando de portabilidade, aí eu tenho que fazer resgate, aí eu pago imposto, mas daí não é portabilidade, por isso que a B está errada. A C, de um PGBL para um PGBL, de um VGBL para um VGBL com imposto. Não, é sem imposto, esse é o atrativo, é sem imposto. E a D é a nossa alternativa correta. De um PGBL para um PGBL, de um VGBL para um VGBL sem imposto. Esta é a atratividade. Este é o ponto que tornou a portabilidade tão importante e revolucionou o mercado, certo? 10 questõezinhas e mais importante que as questões foi a revisão. Lembrando sempre, tem dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp e gostou da revisão? Segue lá, segue no Instagram, professor Eduardo Pereira. Lá a gente sempre coloca algumas dicas de conteúdo, nós colocamos algumas questões comentadas, vale a pena seguir. E claro, para a prova, mantém o foco durante as 2 horinhas ou durante o tempo que for necessário para realizar a prova. O tempo é suficiente. O que você tem que ter é atenção. É o sim que é difícil, mas controla a ansiedade. Você não pode perder para você mesmo no dia da prova. Você está aí há dias, semanas estudando. Então você adquiriu o conhecimento necessário. Lá na hora da prova é pegar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em alternativas corretas e obter a certificação. Qualquer coisa, estou à disposição, torcendo por você. Vai lá e logo manda mensagem dizendo: sou um profissional CPA 10.